Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que horário você estará vendo este vídeo, mas eu queria nessa manhã, sendo aqui de manhã, mas para você não importa o horário que você verá este vídeo. O importante é que Deus irá falar com você. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, mais uma vez, quer deixar para você uma palavra vindo da parte do Senhor. Amém? Uma palavra bastante conhecida, aquela palavra que Paulo e Silas são presos, injustamente na prisão. E desde já eu pergunto a você, o que será que pode te livrar da sua prisão? Às vezes a sua prisão não é como Paulo e Silas foram presos injustamente, quando condenados por perturbar, aos olhos dos povos romanos, por perturbar a cidade, mas sendo eles fazendo a obra de Deus. Às vezes a sua prisão pode ser o alcoolismo, pode ser o ocultismo, pode ser o vício nas drogas, o vício do cigarro, o vício de conversar demais, de ser uma pessoa fofoqueira, de ser uma pessoa ignorante. Há várias prisões, muitas coisas te prendem, jogos de azar, Tem muitas coisas que nos prendem. E eu quero te falar sobre os 3 passos para se libertar da sua prisão. Amém? Eu gostaria de ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 ao 23. Diz assim a palavra: E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, no seio, palavras de Lucas que escreveu essa carta. Clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícitos receber nem praticar, visto que somos nós, romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram-lhe açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que venha usar-me como a tua vontade, como o teu querer, como um servo, como um atalaia, como boca do Senhor, pela tua misericórdia. Peço-lhe perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, mas que neste momento eu venha ser embaixador do céu aqui na terra, que o teu Espírito fale através de minha vida, papai. Desde já eu abençoo essa pessoa que escuta a tua palavra, que venha ter o entendimento necessário, papai. Pois esta palavra fala sobre libertação, e não há nada melhor do que se tornar livre, papai. Livre. A tua palavra tem falando aqui, meu Deus amado, vem falando que Paulo e Silas foram presos injustamente. E tem muitas pessoas, papai, que estão presos injustamente, meu Deus amado. Por um vício, por uma coisa espiritual, por algum trabalho feito de macumba, bruxaria, obra de macumbaria, alguma palavra contrária lançada, alguma maldição de família. Mas eu peço ao Senhor nesta manhã que a tua palavra venha nos libertar, começando comigo, pois eu também necessito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Gostaria também de ler aqui, para finalizar a palavra, Atos 16:31. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui que Paulo e uma comitiva de missionários, vários missionários estavam ali na Grande Macedônia pregando o Evangelho. Eles tinham o costume de se espalharem de cidade em cidade, novamente se encontravam, tinham suas estratégias, mudavam a equipe, iam 2 para um lado, 2 para o outro, 3 para outra cidade, para poder pregar o Evangelho, apregoar o nome de Jesus Cristo. Estando eles então em Filipe, a cidade de Filipe, uma grande cidade, uma cidade de grande economia, uma cidade bastante importante para o Império Romano, já tinha ali a colonização romana. Estava ali Paulo e Silas todos os dias na hora da oração,
E apareceu certa vez uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela todos os dias anunciava e dizia: esses são os homens que anunciam a salvação. Mas Paulo, sabendo que ali era um espírito imundo, certo dia, então, Paulo expulsou aqueles demônios que perturbavam aquela jovem e ela se tornou livre, liberta. Mas só que os seus senhores, ou seja, ela era fonte de renda para homens, para pessoas ambiciosas, porque as adivinhações dela geravam lucro. Era como se fosse uma cartomante, uma cigana, que ela tinha o dom de adivinhar as coisas, o dom de adivinha. Então, vendo aqueles homens, então, que aquele demônio que trazia lucro para os homens daquela cidade de Filipe foram expulsos pelo poder de Jesus, eles ficaram indignados e mandaram apedrejar, mandaram espancar, né, até prender Paulo e Silas, ou seja, injustamente. E eu já inicio esta mensagem dizendo a mim e a você: será que nós estamos preparados para ser açoitados, até mesmo presos ou mortos, pelo pregar o Evangelho? Porque o Evangelho não é oba-oba, Evangelho é renúncia, Evangelho é pregar o nome de Jesus, não importa o que, não importa para quê e por quê, não importa onde, o importante é que ele seja pregado. Nós vemos em vários países muçulmanos que homens de Deus que pregam o Evangelho são mortos, decapitados, afogados, eletrocutados, cruelmente, martirizados, porque não se pode pregar o Evangelho. Mas Paulo e Silas não quis saber, eles usaram o nome de Jesus para libertar uma jovem de espíritos imundos. E eu venho nesta manhã dar os 3 passos para que você se liberte da prisão, daquilo que te prende, porque Paulo e Silas, né, aquele povo não sabiam, mas Paulo tinha cidadania romana. Silas também tinha cidadania romana. Mas como eles estavam tão irados, eles não deram tempo nem de defesa a Paulo e Silas e o lançaram na prisão de uma maneira cruel. Não tenho orgulho de lembrar, de falar, mas eu já tive um tempo preso. Fiquei 2 meses preso na prisão. E o confinamento é algo que te deixa triste, te deixa confuso, acaba com o seu psicológico. Mas às vezes eu lembro que quando eu estava preso na cadeia, tinha 25 pessoas na cela, né? Como se diz, no barraco. E às vezes a gente fazia uma caminhadinha, igual formiguinha andando atrás do outro, para poder esticar as pernas, para poder exercitar, fazendo uma academia, para poder gastar o tempo. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas nem isso tiveram direito. Foram-lhe presos as pernas e os braços em uma madeira, do jeito que eles ficavam simplesmente amarrados assim, ó, com um pouco mais de abertura nas pernas para judiar mais ainda, para que os nervos das pernas doessem e eles sofressem tortura. Além de presos, torturados, confinados e com a mente, né, sem entender nada. Por que estamos aqui, Paulo? Por que estamos aqui, Silas? O que fizemos de errado? Nós usamos o nome de Jesus, nós libertamos aquela jovem. Eles tinham todos os motivos para reclamar, mas a palavra do Senhor diz que eles dão então o primeiro passo para se libertar daquilo que os prendia, que eram as cadeias. E eu quero que você, neste momento, talvez você, hoje, que está vendo essa mensagem, às vezes a sua prisão é a ganância por dinheiro. Às vezes você é uma pessoa avarenta. Às vezes para você o que é mais importante é ter dinheiro no bolso. É ambição, é olho grande. Às vezes você não tem coragem de conversar com o seu esposo, a sua esposa, com o seu filho, a sua filha, com o seu pastor, a sua pastora. Mas quando sai na rua, fala da vida de todo mundo, você é preso. A língua solta, a conversa fiada da fofoca. Às vezes você é preso aos vícios da maconha, é preso ao vício da cocaína, é preso ao vício do alcoolismo, é preso ao vício da prostituição, mas você não está te fazendo mais bem isso e você enxerga, entende que você precisa se libertar. Porque assim a prisão ela vem de repente. Nós não vemos, às vezes, como nós caímos ali. Quando viram a realidade, nós assustamos, não, eu estou aqui. Mas porque é consequência de algo, ninguém vai preso à toa. Só que no caso de Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. E quando você é preso injustamente,
ou você é injustiçado usando o nome de Cristo, Deus não te deixa na mão. Se você está sendo apedrejado, irmão, pelo nome de Jesus, não se preocupe, Deus não vai te deixar na mão. Se você tem sido criticado pelo Evangelho de Cristo, não se preocupe, Deus não vai te deixar na mão. Porque a palavra diz que Paulo e Silas, ao invés de reclamar, murmurar, se vitimizar, eles começaram a orar a Deus. E o primeiro passo para você se libertar, seja de qualquer coisa que te prende. Tem pessoas presas à mania de reclamar, há pessoas que reclamam de tudo. Há pessoas que podem ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, que tem um defeito de murmurar. Tem pessoas abençoadas, tem pessoas prósperas, que não conseguem enxergar que ela é uma pessoa abençoada e tem o poder de murmurar, tem o costume de reclamar. Ei, reclamador, ei, murmurador, cuidado. Às vezes você pode ser livre do álcool, do alcoolismo, das drogas, da prostituição. Às vezes você pode estar mesmo dentro da igreja, mas reclama demais. Isso, Deus detesta isso. Cuidado por isso não ser a sua prisão e eternamente, porque o murmurador não entrará no reino do céu. Filipenses 2,14 fala: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda. Então o primeiro passo que Paulo e Silas deu foi a oração. Eles oraram. E depois de orar bastante, por volta da meia-noite, Paulo e Silas dão o segundo passo. Eles começam a adorar, porque orar é pedir, é clamar, mas adorar é agradecer, é reverenciar. Eles começam a entoar cânticos ao Senhor, louvores ao Senhor. E eu quero dizer ao Senhor, tá difícil, tá doendo, você está se sentindo prisionado, está se sentindo preso a algo, comece a adorar o Mestre, comece a clamar o Mestre, comece a entoar louvores. Porque a palavra do Senhor diz que quando eles começaram a orar e a clamar, a Macedônia por si tinha um costume normal. Era normal ter terremotos naquele local. Mas houve um terremoto naquele momento que precisava para que as cadeias caíssem, as correntes se quebrassem e eles foram libertos. A Bíblia diz sobre um milagre. Houve um terremoto quando, por volta da meia-noite, não importa o horário, mas foi por volta da meia-noite. Aquele terremoto ali houve e quebrou-se as cadeias, quebrou-se as correntes e Paulo e Silas foram libertos pelo poder de Deus. É de repente, meus irmãos. É de repente. Deus parou o tempo para Josué. Deus pode parar o tempo para você. Deus criou o terremoto para Paulo e Silas. Deus pode criar um bom terremoto necessário para destruir o inimigo para você. Porque o inimigo de Paulo e Silas se chamava prisão. Prisão. E uma prisão ainda, no caso, que eles eram inocentes. Né? Então, às vezes, você também é preso por um vício que você, às vezes, nem percebeu, você assustou. Você já estava lá dentro. É de repente. Mas Paulo orou e adorou. Silas orou e adorou. E agora o terceiro passo, mais importante. É o mais importante para que você fique livre da sua prisão, principalmente agora emocional. Às vezes você não é preso pelas drogas, você não é preso pelos vícios de jogos de azar, você não é preso pelo álcool, mas você é preso pela mágoa, você é preso pela arrogância, você não libera perdão, você tem um coração cheio de ódio, você até mesmo dentro da igreja prega, canta, louva, mas tem magoazinha de uma pessoa, de um irmão, de um pastor. Você às vezes até mesmo tem motivo para ter mágoa, porque quem prendeu Paulo e Silas foi o carcereiro. A palavra diz, e prendeu com segurança. Mas Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Esta palavra foi dado de Paulo e Silas para o carcereiro. Por quê? Porque quando o carcereiro viu ali que houve aquele terremoto, que todos os presos estavam livres, ele entrou em desespero. Ele pensou assim: nossa, acabei com a minha vida. Eu sou o carcereiro, imagina só o que irão pensar de mim. Todos os presos estão livres. A minha função aqui é prender, é deixar preso. Ele então pensa em tirar a sua própria vida. Quando ele vai se lançar sobre a espada, Paulo e Silas diz: não faça isso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa.
e abraçou o carcereiro, conversou com o carcereiro, pregou Jesus para o carcereiro, falou que havia um Jesus que perdoava, libertava, transformava e batizava. E naquela mesma noite a Bíblia diz que o carcereiro levou Paulo e Silas para o seu lar. E naquela mesma noite o carcereiro aceitou a Jesus como um único e suficiente Salvador. Foram batizados, toda a casa dele, ele e toda a sua família. Por isso que fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas para que esse grande trabalho de libertação houvesse, Paulo e Silas, houve uma liberação de perdão. Não adianta você orar, não adianta você adorar, se seu coração ainda tem raiva de alguém. Paulo e Silas tinham todos os motivos para odiar aquele carcereiro, pois ele foi açoitado pelo carcereiro, foram presos pelo carcereiro, e quando o carcereiro ia tirar sua própria vida, se sentindo incapaz no seu trabalho, Paulo e Silas não deixou, não. Você é uma alma importante para Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu venho nessa manhã profetizar, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E olha que lindo, que maravilhoso. Aquele mesmo carcereiro que prendeu a Paulo e Silas foi o mesmo carcereiro que levou ele para dentro da tua casa, para a sua família, os alimentou e cuidou das suas feridas, porque houve o terremoto. Eles estavam açoitados, eles foram presos injustamente, amarrando-lhe as pernas e as mãos para que eles sofressem. E o carcereiro que o prendeu, converteu e também curou-lhe suas feridas. E a palavra ainda fala que no outro dia Paulo e Silas voltaram à prisão. Eles não fugiram da responsabilidade. Eles não quiseram fugir. Rapatacai, tu derraço amanécia. Mas a palavra do Senhor diz que com mais calma, não no desespero, não na ira, além das pessoas verem que o poder de Deus seguia Paulo e Silas, eles entenderam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles foram presos justamente, então eles foram libertos, né? E voltaram para a casa de Diana, uma jovem que havia também se convertido, e ali alimentaram, e ali foram curadas, e partiram novamente para outra cidade, porque acharam melhor. Eles tiveram sabedoria que ali muitos iriam, né, os perseguir e ter retaliação. Mas o principal, eu queria que você entendesse nessa manhã. Não adianta, pregador, você orar. Não adianta você, levita, você adorar, se você não libera perdão para aquele que o persegue. Pois a conversão da família, da casa todinha do carcereiro, dependeu da atitude de Paulo e Silas, de orar sim, adorar sim, mas perdoar sempre. Eu queria fazer uma oração para você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para pessoas que se libertem. Eu sei que há muitos nas drogas, no álcool, na prostituição, mas também tem muito mais, Deus, pessoas dentro da tua casa, na tua igreja, pregando a tua palavra, fazendo a tua obra com o coração sujo, cheio de amargura e de ódio, não libera perdão. Se Paulo e Silas não liberassem o perdão para aquele carcereiro, meu Deus amado, ele tinha tirado a sua própria vida, ele teria se auto-exterminado. Mas Paulo e Silas, com visão de águia, visão de alma, visão de missionária, papai, eles queriam que a vida viesse com abundância, como diz tua palavra em João 14,6, que tu és a verdadeira paz, papai amado. Tu és o caminho, a verdade e a vida em abundância. Deus, eu peço ao Senhor que traga vida no coração deste ou dessa que não tem poder de perdoar. Coloca vontade, coloca sede, meu Deus amado. A necessidade delas ver que é uma necessidade a pessoa ter o perdão dentro do teu coração. Porque, meu Deus amado, depois que Paulo e Silas, meu Deus amado, mesmo depois de apanhar, ser açoitados, presos justamente, eles perdoaram o carcereiro. E a casa do carcereiro, onde havia esposa, filhos, meu Deus amado, também foram beneficiados, porque a palavra fala que naquela mesma noite eles foram batizados pelo Senhor na Manasso de Anderes. Ou seja, papai, estavam preparados para conhecer o Senhor mais e mais e ter a salvação. Por isso eu profetizo salvação não apenas para o drogado viciado, mas eu profetizo salvação também para esse que escuta essa mensagem, que se diz levita, que adora, que se diz um intercessor que ora, que se diz um pastor que prega, um intercessor que ora, que se diz um pastor que prega, mas que ele venha ter no seu coração o que Paulo e Silas teve, perdão, papai, compaixão, misericórdia. Esta é a oração que eu faço ao Senhor nesta manhã. Eu abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, habita em mim, habita em nós, que habite em todos que escutam este vídeo, que vejam esse vídeo, e que a mão do Senhor seja sobre todos nós, em todos os tempos, todos os momentos, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Só você que crê, né, glorifica a Deus, continue firme com Deus, não abandone este Deus, e saiba que Deus ele tem cuidado de você. Continue orando,
continue adorando, mas principalmente continue perdoando. Mesmo que você foi ferido, mesmo que você foi injustiçado, mesmo que você às vezes foi preso injustamente, mesmo que te colocaram em uma prisão que você não merece, mesmo que te esqueceram para trás, perdoe. Pois o evangelho sem amor, perdão e salvação é balela. O evangelho só que você vai ganhar carro, dinheiro, prosperidade, que você vai dar 1.000, ganhar 2.000, 3.000, isso não é o evangelho. Siga o evangelho de Jesus. Aquele mesmo que não merecia, morrer na cruz, mas morreu pelos meus e os seus pecados. Amor, perdão e salvação. Projeto ganhando almas para o reino de Deus. Caso você possa, deixe um like, compartilhe, se inscreva, pois eu sei que grandes coisas o Senhor tem para mim e para você. E as palavras que são pregadas aqui são palavras pregadas debaixo de joelho, da oração, debaixo de jejum, debaixo das madrugadas. Não é palavra buscada apenas para poder aparecer, não. Amém? Deus possa abençoar seu dia. Mas não esqueça, pregador, não esqueça, orador, sem perdão é em vão. Não esqueça, levita, adoração sem perdão é em vão. Vamos que vamos.